Meu nome é Caterine Dias Lopes, eu sou orientanda da professora Karina Olsen, do Departamento de Minas e Petróleo da Escola Politécnica, e eu vou apresentar a minha iniciação científica, com o título Avaliação Sistemática na Quantificação de Fases por Método de Rietveld em materiais que apresentam fluorescência. Esse projeto surgiu a partir de 2 outros projetos de iniciação científica, realizados no ano de 2020 no Laboratório de Caracterização Tecnológica, sobre a quantificação de fases em sistemas de baixa cristalinidade através da análise por difratometria de raio-x e pelo método de Rietveld. Nos referentes estudos, foi possível concluir o método de Rietveld quando utilizado para a quantificação de fases. Porém, foi apontado a necessidade de correções específicas para cada material analisado. Existem diversos fatores que podem influenciar no espalhamento coerente do feixe de raio-x. Um dos mais críticos é o efeito da fluorescência, que diminui a intensidade de espalhamento em uma amostra que contém ferro em sua composição, quando analisada por um tubo de cobre. A maneira mais comum de resolver esse tipo de interferência é a troca de tubos de raio-x por um outro composto de um elemento de comprimento de onda longe da borda de absorção do material em análise. Porém, no dia a dia laboratorial, em que a gama de amostras é muito variada, a troca de tubo se torna inviável. Primeiro, porque todo o alinhamento é feito baseado no comprimento do tubo específico. E segundo, porque a montagem mecânica do sistema é muito frágil e suscetível a muitos problemas de manuseio. Portanto, o objetivo desse estudo é desenvolver uma metodologia de correção da quantificação de fases, utilizando os parâmetros disponíveis dos softwares comerciais que realizam o refinamento por Rietveld. Foram utilizadas amostras padrão de minerais com diferentes proporções de quartzo e hematita, obtidas do Centro Multiusuário do Laboratório de Caracterização Tecnológica. Todas as amostras foram pulverizadas e misturadas, prensadas adequadamente, evitando produzir erros de preparação de amostra. Um estudo inicial sobre o tamanho das partículas foi realizado com o equipamento Malvern Mastersizer, através da técnica de espalhamento de luz de laser de baixo ângulo, método em que são medidos os ângulos de difração de um raio laser em relação ao diâmetro da partícula. Após o estudo granulométrico, um estudo através do difratômetro Empyrean da Panalytical foi realizado. Tendo as 8 amostras prensadas e organizadas em pilha, preparamos o software Data Collector para realizar a difratometria por raio-x. O equipamento realiza uma varredura de ângulos de feixes de raio-x difratados pela amostra em função da contagem de fótons. Foram realizadas 2 medições, sendo que na primeira o difratômetro utiliza um tubo composto de cobre e no segundo todo o método foi repetido para um tubo de cobalto. A partir do gráfico obtido pela análise granulométrica, conclui-se que a maioria das partículas possui um tamanho entre 30 a 60 micrômetros. Podemos observar que interferências produzidas na análise de DRX podem ser atribuídas ao tamanho das partículas na amostra de curva laranja. Dessa forma, podemos assegurar que não existe diferença significativa nos tamanhos de partículas dos minerais das amostras. Por isso, erros associados na quantificação de fases devem ter origem exclusivamente no efeito de fluorescência e não relacionado à preparação de amostras. Portanto, excluídos os efeitos comentados até aqui, seguimos com as análises de DRX. Foi observada uma superestimação da massa do quartzo e uma subestimação da hematita. O parâmetro ABS foi capaz de realizar uma correção, porém, a grande diferença entre os valores reais obtidos permaneceu. Ao trocar o tubo de cobre pelo tubo de cobalto, ainda observamos uma superestimação do quartzo e uma subestimação da hematita, no entanto, de ordem muito menor. Essa diferença se dá, pois, utilizando um tubo de cobalto na análise, não há produção de fluorescência, ou seja, os valores naturais gerados do refinamento já se apresentam bem mais próximos dos valores esperados, mas ainda existe um erro relevante. O eixo X representa o valor real na amostra e o eixo Y o valor obtido pela quantificação. Os pontos em azul e a linha de tendência representam a quantificação pelo método de Rietveld com um tubo de cobre e os pontos em vermelho com um tubo de cobalto. A linha verde representa a porcentagem mássica esperada das amostras. Portanto, quanto mais próximo os valores da linha verde, mais precisa a quantificação. Graficamente, fica nítido como a interferência produzida pelo tubo é significativa e como a troca de tubo é importante para esse método. Podemos identificar também que, quanto maior a porcentagem mássica da hematita, maior é o erro da quantificação.
Todos os pontos em azul estão acima da linha esperada, ou seja, a quantificação da hematita está superestimada mesmo utilizando o fator de correção ABS. Dessa forma, é possível verificar que a correção com o parâmetro ABS melhora, mas não o suficiente para uma quantificação adequada. Portanto, uma estratégia complementar foi adotada: sugerir valores de ABS até que a quantificação esteja dentro de um valor com 2% de incerteza. Ao definir valores para esse parâmetro, foi observada uma quantificação ainda mais precisa, diminuindo o erro obtido pelo método de Hirschfeld e otimizando o processo de caracterização de amostras que apresentam fluorescência como proposto inicialmente. Observando essa figura, é possível identificar uma faixa específica de valores do parâmetro ABS que atingem a quantificação precisa, ou seja, foi identificada uma faixa de valores em que é possível aplicar a correção deste fator e obter uma quantificação de fases confiável. Isso quando existem efeitos de fluorescência. Portanto, entendendo as possíveis variações e efeitos no difratograma, a troca do tubo pode ser descartada.